Boa noite a todos, tudo bem? Gente, vamos lá. Hoje nós falaremos sobre deslocamento da demanda, da curva da demanda, e deslocamento da curva da oferta. Antes de começar a assistir o vídeo e a nossa aula, peço a todos que acessem o AVA, vai lá no nosso material, seção 2 e 3, ele vai estar lá, tudo bem? Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, e a partir de agora a gente começa, tudo bem? Vamos lá. Gente, a curva da demanda, ela está associada ao comportamento do consumidor. Se eu tenho uma maior procura por um determinado bem, a gente chama isso de demanda, certo? Agora, se eu tenho um determinado bem e eu não tenho uma procura definida, isso chama-se oferta, principalmente para novos produtos, ok? A relação entre eles é íntima, muito íntima, e bem sensível a comportamento. Vamos entender. Por exemplo, se a demanda sobrepõe a oferta, eu tenho uma sensibilidade em relação ao preço do produto, porque ele tende a subir. Agora, se nós voltarmos e fizer o contrário, se a oferta sobrepõe a demanda, eu tenho uma queda no preço, porque eu tenho muito mais produto no mercado do que pessoas interessadas a adquiri-lo, certo? Vamos ilustrar na tabela, aqui embaixo? Vamos entender. Se eu compro 30 quantidades de um produto X, o preço desse produto ele está em quanto? R$ 10. Se eu compro 15 quantidades desse produto, olha para quanto vai o meu preço. Agora, se eu compro 10, meu preço altera. Se eu compro 5, meu preço altera também. Altera para mais ou para menos. Entenda aqui que a oferta aqui sobrepõe a demanda. Por isso que quanto maior for a minha quantidade, melhor vai ser o meu preço. Tudo bem até aí? Então, vendo o conceito de curva da demanda, a gente passa agora para as variáveis que afetam a demanda. Não precisem assustar com essa fórmula, tá bom? A fórmula é simplesmente o seguinte: o Q é a quantidade demandada de um bem inicial no período. O I é o preço do bem inicial no período. P. Então, esses são os fatores, desculpa. Quantidade demandada do bem, o preço do bem, o preço dos bens substitutos. Por exemplo, qual é o preço, qual é o produto substituto disso aqui que está em falta no mercado? Do álcool em gel. Sabonete. Sabonete líquido para fazer a asepsia das mãos. Então, dependendo de quanto for o preço do álcool em gel em detrimento ao sabonete, eu vou ter uma variável que afeta diretamente. Se eu não posso comprar o álcool que está muito caro, eu vou e compro o sabonete que está mais barato. E o preço também. E a renda do consumidor, gostos, hábitos, preferências do consumidor no período, entre outros. Esta fórmula a gente vai trabalhar nos exercícios que eu vou mandar para vocês, tá bom? E aí eu deixo bem mais ilustrado. Saindo da curva da demanda, a gente entra naquilo que a gente vai entender como curva da oferta, que está associada ao comportamento do produto e não ao comportamento do consumidor. Por exemplo, se o produto tem boa aceitação no mercado, a oferta dele pode ser escassa em relação à demanda. Então, se a relação da oferta for escassa em detrimento da demanda, o preço desse produto ele vai ser menor ou maior? Acertou quem respondeu maior, porque eu vou ter uma menor quantidade de oferta e uma maior quantidade de demanda. Vamos entender. A quantidade aqui, ó, é exatamente a relação inversa. Eu comprei 10 produtos, paguei 5. Comprei 30, paguei 10. Comprei 40, paguei 15. Comprei 60, paguei 30. Por quê? Ao invés
de ter uma redução do preço em relação à quantidade, por conta deste produto que está ilustrado no exemplo aqui, ter uma oferta escassa, o produto tende a aumentar conforme o número de quantidades compradas deste produto. Então, a lei da oferta é o seguinte: o produto ofertará quantidades maiores para maiores níveis de preço. E para níveis menores de preço, ofertará quantidades menores. Então, a relação é exatamente inversa comparado à curva da demanda. Vamos fazer um comparativo entre elas? Se eu tenho uma demanda que sobrepõe a oferta, eu tenho uma probabilidade de aumento de produto. Agora, se eu tenho uma oferta, isso no deslocamento da demanda, tá, gente? Agora, se eu tenho uma oferta que sobrepõe a demanda, o preço cai. Aqui é exatamente o inverso. Eu vou estar sempre com o quê? Com uma ascensão na questão do preço, porque ele não é sensível à oferta. Vamos entender as variáveis que afetam a oferta? Quantidade ofertada do bem, preço do bem, preço dos fatores e insumos de produção, ou seja, mão de obra, matéria-prima, impostos. O álcool em gel é um exemplo clássico para nós, ou mais pontual. Por quê? Subiu muito o custo de produção dele, porque a demanda foi desacerbadamente aumentada. Então, eu tenho um aumento no custo de produção, eu tenho um aumento na distribuição, eu tenho um aumento na matéria-prima, entendeu? Os preços dos bens relacionados, substitutos ou complementares, e os avanços tecnológicos também. Certo? Fechando em relação às variáveis da oferta e da demanda, agora a gente vai falar um pouquinho sobre exatamente o que rege essas variáveis de demanda e oferta. Que nós temos as relações entre a economia. Nossa economia é dividida em dois grandes grupos. Os fatores que afetam como um todo, que a gente chama de macroeconomia, e os fatores que saem do específico e que pode afetar o todo também, que a gente chama de microeconomia, certo? Ilustrando aqui no slide, em economia, o sucesso ocorre a partir da relação harmônica entre essas duas instâncias. Ou seja, a microeconomia ela tem que estar em harmonia ou em sincronia com a macro, porque senão eu vou ter uma disparidade em relação àquilo que a gente busca como equilíbrio. Esta harmonia pressupõe as duas partes estejam equilibradas consigo mesmas e equilibradas entre si. Vamos entender esse equilíbrio? A microeconomia estuda as relações entre as empresas e os consumidores. Por exemplo, eu tenho na ponta. Então, eu sou o consumidor final de um determinado produto. No meu caso, eu vou pegar como exemplo o pãozinho francês. Eu sou consumidor do pãozinho francês. E aí, por algum motivo que não cabe, por algum motivo que é regional ou distrital, eu tenho uma paralisia de fornecimento de algum insumo para a fabricação do pão francês. Por exemplo, o fermento biológico. O que acontece? Vai haver uma escassez deste produto em si. E quem tiver esse produto para ofertar, ele vai ter aquilo que a gente chama de custo de oportunidade. Ele vai ter o custo de fabricação, mas ele vai conseguir melhores ganhos. Afeta uma pequena parte, porque eu tenho diversos produtos substitutos para o pão francês. Eu tenho pão de forma, eu tenho fruta, eu tenho vários outros alimentos. Eu tenho bolacha, torradinha. Mas isso, o que a gente fala, ela se ocupa das relações entre oferta e procura, que vai determinar especificamente o quê? O preço do produto ou do bem. Ok? Quando a gente sai da microeconomia e trabalha as questões dos elementos, a gente
tem que listar os principais. Quais são os elementos? Consumidor, seu comportamento, escolhas e restrições, a empresa, com as relações do capital e com o trabalho e lógica da produtividade, a produção, que é a transformação da matéria-prima em produto, e a lógica do mercado. São serviços, transportes, finanças, etc. Esses são os elementos que compõem a microeconomia. Qualquer variação monetária nesses elementos afeta diretamente o quê? O preço final do produto. Certo? E aí a gente sai do específico e vai para o todo, que é a chamada macroeconomia. Ela tem como foco os grandes agregados econômicos, tais como a renda, o emprego ou desemprego, a taxa de juros, a moeda, o câmbio monetário, entre outros fatores. Certo? Se a gente pegar a estrutura da macroeconomia, a gente vai falar sobre o quê? Mercados de bens e serviços, mercados monetários, mercado de títulos e mercado de divisas. Mercado de bens e serviços é a relação entre o produto, a produção e preço. Mercado monetário, oferta moeda pelo Banco Central, ou seja, aqui no mercado monetário é onde nós teremos as políticas de circulação da macroeconomia, certo? O mercado de título, ou déficit, né, o gasto acima dos ganhos ou superávit, gastos abaixo dos ganhos. Se eu tenho essa relação, né, dentro do mercado de títulos, vai determinar o meu lucro ou o meu prejuízo. E o mercado de divisas, que é importação, exportação e o câmbio de moedas. Certo? Resumindo, fazendo um apanhado geral, o processo econômico depende da harmonia entre duas instâncias, a micro e a macroeconomia. A micro trata das relações entre empresas e consumidores, e a macro trata dos grandes agregados. A estrutura econômica é composta de 5 mercados: bens e serviços, trabalho, monetário, títulos e divisas. Nós, entendendo essa sincronia, nós percebemos que uma é complemento da outra, certo? A macroeconomia, não. A microeconomia, ela é complemento da macro. E ela é tão importante quanto, porque ela vai afetar ali, na hora, real time. Às vezes, a macroeconomia, o efeito ou a reação que nós teremos pode ser um pouco mais morosa, mas os efeitos da micro afetam diretamente o nosso convívio financeiro. Ok? Espero ter ajudado. Semana que vem teremos outra live. Vamos falar sobre um pouquinho mais sobre essa relação. A gente vai falar sobre os mercados de capitais, mais especificamente. E eu vou distribuir para vocês uma lista de exercícios lá na plataforma de vocês, ok? Um abraço, até logo.